Oba! E aí, tudo bem com vocês? Galera, hoje eu tenho um assunto muito importante para falar com vocês. Em 2015, um grupo fez uma pesquisa sistemática sobre como são os jovens e adolescentes do nosso Brasil, a partir de escolas e também até do público em geral que eles conseguiram encontrar para a rua. A partir dessa pesquisa se formou um grupo chamado Faz Sentido, eu vou colocar até o site deles aqui, onde eles publicaram todo esse projeto, todas essas pesquisas, e também eles fazem hoje um apoio a redes de ensino para poder ajudá-los a se conectar melhor com os jovens adolescentes. Uma das coisas que eu achei muito interessante nesse estudo é a necessidade dos adolescentes nossos conseguirem ter uma identidade, um propósito e um sentido na vida. E hoje é sobre isso que a gente vai falar, só que à luz da Bíblia. Segura a vinheta. Segundo o neurocientista, que tem um nome bem esquisito, é Lawrence Steinberg. Ó, que legal, ficou muito bonito, né? Ficou legal falando isso. Segundo o neurocientista, então, a adolescência é o último estágio da vida onde o cérebro tem grande capacidade de absorver informações, ele tem grande plasticidade. Por isso esse tema é tão importante para a gente conversar com líderes de adolescentes, pastores, com pessoas que trabalham com eles também, com psicólogos, professores, porque é nessa fase que você tem uma grande capacidade de poder influenciar eles para o bem e ensinar valores, ensinar eles a serem pessoas melhores para a sociedade. Segundo o estudo, todo adolescente ele precisa, nessa fase, determinar a sua identidade, descobrir o seu propósito e também ter um sentido na vida. A construção de uma identidade faz com que ele possa compreender qual é o seu propósito. E a partir do propósito, ele pode olhar para a sua própria vida e ver um sentido na sua existência. Quando eu li esse estudo, eu percebi que a Bíblia tinha tudo a ver com isso, cara. Então, não é só você ter uma identidade, um propósito, ou um sentido da vida, no sentido de trabalho, mas a Bíblia, ela te dá todos os caminhos para você possuir essas três coisas, e na realidade, pela Bíblia, a gente percebe que só em Deus nós temos uma identidade, um propósito, um sentido na vida. Primeiro, a construção da identidade. Segundo o estudo, a identidade descreve o conjunto de crenças, objetivos significativos que fazem parte de um sentido coerente e consistente de quem a pessoa é e de quem ela espera se tornar no futuro. Como diz Bronk em 2011. Ó, você viu? Peguei. Você viu, né? Tô sabendo aqui. Né? Então é importante para o adolescente ele entender a sua identidade para que as suas ações sejam coerentes com o seu sonho, com o seu projeto de vida, com aquilo que ele quer fazer da vida. Dando coerência a toda a sua existência, ele consegue estabelecer um vínculo com a sociedade, com a família, com a escola e com todas as áreas da sociedade que ele convive. Mas a Bíblia mostra claramente para a gente o quanto isso influencia na humanidade. O grande problema da humanidade, na realidade, é justamente esse: a falta da identidade. Deus, na criação, ele cria o ser humano à sua imagem e semelhança. Nós somos criação de Deus, feitos à própria imagem e semelhança do Deus Criador. Nós temos a essência do Criador. Só que essa identidade ela entrou em crise por causa do pecado. O pecado ele manchou a imagem do Deus Criador em nós. E por causa dessa mancha, nós não conseguimos refletir quem Deus é. Nos falta uma identidade. Mas em sua infinita misericórdia, Deus enviou Jesus para nos dar um futuro e uma esperança, porque agora em Jesus nós nos tornamos filhos de Deus. A Bíblia diz em João 1,12: mas a todos que creram nele e o aceitaram, ele deu o direito de se tornarem
filhos de Deus. Todos nós nos tornamos filhos de Deus porque cremos no nome de Jesus. Sua identidade está em Cristo. A sua identidade e a identidade de todos os adolescentes, de todos os jovens, de qualquer pessoa no planeta Terra, é ser parecido com Ele, ser parecido com Jesus. Olha só o que a Bíblia diz: portanto, todos nós, dos quais o véu foi removido, dos quais agora conseguem ver a glória de Deus, podemos ver e refletir a glória do Senhor. E o Senhor, que é o Espírito, nos transforma. Olha só, a Bíblia está falando que o Espírito de Deus nos transforma gradativamente à sua imagem gloriosa, deixando-nos cada vez mais parecidos com Ele. Está em 2 Coríntios 3,18. Cara, a Bíblia está falando que o Espírito Santo, aos poucos, vai te deixando mais parecido com Jesus. A Bíblia afirma, então, que depois de você se tornar filho de Deus, você vai se tornando também parecido com Ele. Nossa identidade agora, então, vai ser restabelecida. Nossa identidade, a imagem e semelhança do Criador, ela pode ser reestabelecida, ela pode retornar a nós através de Jesus e através do trabalho do Espírito Santo em nós. Ele é gradativo, não é porque eu aceitei Jesus que eu ser igualzinho a Ele, mas a minha identidade de filho de Deus, ela não pode ser mais desfeita. E uma vez filhos de Deus, agora Deus nos dá um propósito. O senso de propósito faz com que todas as nossas ações, tudo que a gente for fazer, ela tenha um norte, ela tenha um porquê, ela tenha uma direção. E essa direção é para nós alcançarmos um determinado objetivo. No estudo eles determinam um propósito assim: aquilo que se busca alcançar quando se faz alguma coisa, objetivo, finalidade ou intuito. A Bíblia nos dá um propósito claro de existência. Como filhos de Deus, nós temos um propósito, nós somos criados com um propósito. Olha só o que a Bíblia diz. Em Mateus 22, de 35 a 40, vai falar sobre os mestres da lei. O mestre da lei chega diante de Jesus e fala para Jesus: Jesus, qual é o maior mandamento da lei? E Jesus responde para ele: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. Jesus, então, aqui, ele dá um propósito claro para a nossa existência: amar a Deus e amar ao próximo. Nossa existência ela está baseada em amar a Deus e amar ao próximo. Precisamos entender que o propósito tem a ver com o porquê. O como amar a Deus e como amar ao próximo é outra pergunta. Este é o porquê, o nosso propósito. Se o nosso propósito é amar a Deus e ao próximo, o como tanto faz. Não importa o como, importa que tudo que a gente vai fazer seja para amar a Deus, seja por amor a Deus, para demonstrar o nosso amor a Deus. E tudo que eu faço para os outros é em amor aos outros, é demonstrando o amor de Deus pelos outros. O como, ele vem a partir dos nossos gostos, das nossas aspirações, daquilo que a gente gosta de fazer, daquilo que eu acho legal. Então, o como é aonde eu estiver. O como é em qualquer coisa que eu for fazer. Tudo que eu for fazer tem que ser para a glória de Deus como filho dele. Então, como filho dele, eu vou amar a Deus e amar ao próximo em qualquer coisa, em qualquer lugar, em tudo que eu faço. No estudo, ele explica que a falta de propósito é o grande problema da humanidade. Por quê? Porque a falta de propósito aumenta a nossa ansiedade, leva as pessoas à depressão, leva as pessoas até ao senso de suicídio, porque elas não entendem o porquê elas existem, elas não têm um propósito. Mas para ter propósito, eu preciso ter uma identidade. E é isso que a Bíblia nos explica. Primeiro eu sou filho, e agora como filho eu amo a Deus, e como filho de Deus
eu amo a criação de Deus. Então olha só os problemas que o estudo vai falar. Sintomatologia depressiva, transtornos de ansiedade, doenças psicossomáticas, drogadição, uso de drogas, comportamentos desviantes, olha só, comportamentos destrutivos, inabilidade de manter relacionamentos interpessoais instáveis. Olha só o grande problema que pode surgir porque algum adolescente cresceu sem um senso de propósito. E é por isso que nós precisamos tanto de Deus, porque a Bíblia ela nos dá esse senso de propósito muito claro. Entenda que o propósito de vida nós só podemos encontrar no Criador. Sabe, um objeto ele só vai ter propósito para aquilo que o Criador criou. Então imagina só um liquidificador. Você usar o liquidificador para você simplesmente plantar uma árvore dentro dele para ela crescer, uma plantinha, não é o seu propósito, não tem por que usar um liquidificador para isso. Existem coisas muito mais baratas, como um simples vaso, ou mesmo um chão para mim poder fazer isso. Mas entenda que o objeto, no caso aqui o exemplo liquidificador, ele foi criado com o propósito de triturar coisas, de misturar coisas, de bater um suco. E quando você usa ele para o seu propósito, realmente é muito fácil usá-lo e tem um porquê de se usar aquele objeto. É lógico que eu não estou falando que você é um objeto. A intenção aqui desse exemplo é mostrar que o Criador te fez com um propósito. O Criador, ele te fez a sua imagem e semelhança. E ele colocou em você o amor. E o amor, ele tem que ser direcionado a Deus em primeiro lugar e a todas as pessoas que estão à minha volta. Não importa o que eu for fazer, se eu fizer por amor, tudo vale a pena. E assim eu consigo vencer com muita mais facilidade a ansiedade, a depressão e os pensamentos ruins que vêm à minha mente, porque tudo que eu faço é por amor. Então mesmo que eu tenha um chefe muito chato, mas é por amor que eu estou ali. Mesmo que eu esteja numa situação muito complicada, mas é por amor. Mesmo que eu esteja casado, namorando, eu vou dar o meu melhor, porque eu faço aquilo tudo por amor. Nós fomos criados para amar a Deus e amar as pessoas. Esse é o seu propósito. Então, construa a sua identidade. Viva intensamente o seu propósito. Com isso, você terá sentido na vida. Hacker diz o seguinte no livro dele: o sentido de vida advém da concretização de objetivos que sejam significativos para o indivíduo. Então, segundo o estudo, a construção da identidade está intensamente relacionada com a tendência a procurar metas e objetivos significativos que poderiam levar o adolescente ao desenvolvimento de sentido de vida. Então, quando a gente está falando de sentido de vida, é aquele adolescente conseguir aplicar a sua identidade e propósito. E quando ele tem uma identidade, consegue coordenar as suas ações dentro de um propósito, ele consegue entender que a vida dele tem sentido, que a existência dele tem um porquê. Então, isso ajuda muito o adolescente e é isso que vai trazer uma competência socioemocional muito importante, que é a felicidade. Esse sentido na vida é uma resposta ao porquê eu existo. Tem a ver com o porquê eu estou nessa terra. E eu estou nessa terra porque Deus me fez. A Bíblia diz que mesmo antes da criação, ele já sonhava com cada um de nós. A Bíblia diz que mesmo Deus estar formado no ventre, ele já me conhecia. Cara, esse é o tamanho do amor de Deus por nós. Esse é o tamanho do sonho, do plano de Deus por nós. Dinner diz o seguinte: com identidade e propósito, o adolescente ganha comprometimento moral, concretização de objetivos pessoais, felicidade, autoestima, satisfação e principalmente o sentido na vida. Só que, cara, o sentido na vida só pode ser achado em Deus. A gente pode viver bem,
Um adolescente, mesmo sem Deus, ele consegue ser feliz, porque ele vai fazer os sonhos dele, ele vai realizar os projetos dele. Mas, cara, a verdadeira felicidade inabalável, a paz que excede todo entendimento, nós só podemos encontrar em Deus, em Jesus e no nosso relacionamento com Ele através do Espírito Santo. O sentido na vida só pode vir a partir da resposta do Deus Criador. Isaías 55 diz o seguinte, a partir do verso 6. Busquem o Senhor enquanto podem achá-lo. Invoquem-no agora enquanto Ele está perto. Que os perversos mudem de conduta, deixem de lado até mesmo a ideia de fazer o mal. Que se voltem para o Senhor, para que Ele tenha misericórdia deles. Sim, voltem-se para o nosso Deus, pois Ele os perdoará generosamente. Pois os meus pensamentos, olha só que legal, são muito diferentes dos seus, diz o Senhor. Os meus caminhos vão muito além dos seus caminhos, pois assim como os céus são mais altos que a terra, os meus caminhos são mais altos que os seus caminhos, e os meus pensamentos são mais altos que os seus pensamentos. Maiores que os nossos planos são os planos de Deus para nós. Maiores que os nossos sonhos são os sonhos de Deus para nós. Quero te falar, o Criador tem algo especial preparado para você. Efésios 2:10 diz o seguinte, porque somos criação de Deus, realizados em Cristo Jesus, para as boas obras. Deus nos fez para as boas obras, que Ele preparou de antemão, antes da criação do mundo, para que nós andássemos nela. Antes de existirmos, Deus já havia sonhado com o nosso propósito. Deus já tinha dado um sentido de vida para cada um de nós. Ele tem planos para nós, obras maiores, Ele tem coisas grandiosas para nós vivermos. Olha só, Jeremias 29:11. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar, de não te causar dano. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. Cara, se você é um adolescente que está vendo esse vídeo, se você é uma pessoa que está vendo esse vídeo e ainda não entendeu que você tem um sentido de vida, você tem vivido ansioso, você tem vivido deprimido e muitas vezes acha que a vida não vale a pena, cara, a Bíblia diz que Deus tem planos para nós. Deus tem um propósito para nós. Deus deu um sentido da vida para nós. E é um plano para nós de nos dar esperança e um futuro. Talvez a sua esperança acabou, mas, cara, creia que Deus tem um futuro grandioso para todos nós. Não desista, não pare, continue. E você, líder, você precisa fazer os seus adolescentes entenderem que Deus tem um futuro, Deus tem planos para nós, Deus tem um sentido de vida para cada um dos seus filhos. De forma prática, você tem que levar o seu adolescente, líder, a ter primeiro um autoconhecimento. Isso tem a ver com a identidade. Ele tem que se conhecer, ele tem que responder a pergunta: quem sou eu? Só que ele tem que responder isso à luz de Cristo. Quem sou eu em Deus? Quem sou eu em Jesus? Mano, tudo que você pensa, tudo que você acredita, tudo que você sabe que você é, tem que ser baseado na palavra de Deus. Tem que ser baseado naquilo que Deus diz que você é. Naquilo que a palavra de Deus afirma que você é. Então, não baseie naquilo que você acha, mas naquilo que o seu Criador fala de você. Tudo que você é tem que ser baseado em ser filho de Deus. Segunda coisa muito importante, aumente a sua autoestima. Deus sonhou com você, cara. E se Ele sonhou com a sua existência, se Ele te fez a sua imagem e semelhança, você acha que você não tem valor? Eu não estou aqui falando que você é o mais importante para Deus, não é isso que eu estou falando. Mas Deus te deu valor. Deus, Ele te amou a ponto de enviar o seu único filho para que nós hoje pudéssemos também sermos filhos de Deus. Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele.
Deus ama a cada um da humanidade. E por esse amor eu entendo que eu tenho valor. Meus lindos, Jesus te ama demais. Ele se entregou numa cruz por você. Ele morreu por você. Ninguém no mundo teria tanto amor quanto Jesus teve por você. Porque antes de você existir, Ele já te amava. O pecado mancha e estraga a imagem de Deus. Mas, cara, o sangue de Jesus me purifica de todo o pecado. O sangue de Jesus me justifica diante de Deus. O sangue de Jesus me liberta da escravidão do pecado e me faz estar agora nas regiões celestiais com Ele, sermos filhos de Deus. Terceiro lugar, depois de entender quem você é, depois de entender que você tem valor, você agora precisa ter autoconfiança. Você precisa entender que você em Deus pode muito mais do que você acredita. Deus sonhou com planos maravilhosos para você. Então você precisa ser realmente autoconfiante diante de qualquer situação. Entenda que você já é bom em alguma coisa, entenda que você gosta de fazer coisas e coisas que você consegue fazer com excelência. E tudo aquilo que você consegue fazer com excelência pode se tornar aquilo que você vai fazer na sua vida para glorificar o nome de Deus, para amar pessoas, para amar a Deus acima de todas as coisas e cumprir o seu propósito de vida aqui nessa terra. Entenda que você vai realizar coisas sensacionais. Você em Cristo vai fazer coisas sensacionais, coisas incríveis, porque a Bíblia diz que Ele nos capacita para cumprirmos o nosso propósito, o nosso chamado, para cumprirmos aquilo que Ele desejou que nós estivéssemos fazendo aqui nessa terra. Então, em sua identidade, crie um plano. Com propósito, vá à ação. E o sentido da vida se dará a partir do resultado de viver uma vida dedicada aos planos e sonhos de Deus. Cara, o vídeo está terminando por aqui. E você que gostou, por favor, dá um like aí embaixo. Se inscreve no canal, isso vai ajudar bastante. Vai lá, liga o sininho para você ficar sabendo dos próximos vídeos que a gente vai estar colocando por aqui. E eu espero que você realmente tenha uma liderança extraordinária na presença de Deus. Cara, Deus abençoe vocês. É nóis.